esse interativo. No programa de hoje, nós vamos estar recebendo a doutora Cecília José Veríssimo e nós vamos estar falando sobre carrapato bovino. A doutora Cecília José Veríssimo, ela é pesquisadora do Instituto de Zootecnia, da Secretaria de Agricultura e Abastecimento do Estado de São Paulo. Eu quero pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva, porque para nós é muito importante cada inscrito. Eu também quero te pedir que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e também em seus contatos aí do WhatsApp. Doutora Cecília José Veríssimo, seja muito bem-vinda ao canal Cuesta Interativo. Para nós é motivo de muita alegria, de muita honra estar te recebendo. Muito obrigado por ter aceito prontamente o nosso convite. Gostaria de agradecer a Elaine e o Pedro Abramides pelo convite de poder estar aqui com vocês, transmitindo um pouco da minha experiência no controle do carrapato do boi, esse carrapato que causa tantos prejuízos à nossa pecuária nacional. É um prazer estar conversando com vocês, internautas e assistentes do programa Cuesta Interativo, e vamos responder as questões que me foram postas da melhor maneira possível. Dentro desses 36 anos que eu tenho de experiência trabalhando com esse carrapato. Doutora Cecília José Veríssimo, vamos à nossa primeira questão. Nós queremos saber de você quem é o carrapato bovino e quantas espécies existem. O carrapato do boi pertence à espécie Rhipicephalus micrópolis. Antigamente, há uma questão de uns 20 anos atrás, ele era chamado de Boophilus micrópolis, Boophilus, amigo do boi. Né? E o hospedeiro boi e o carrapato têm uma interação muito interessante, como eu vou explicar mais para frente para vocês. É preciso dizer que cada animal tem o seu carrapato, né? Então, por exemplo, o cão tem o carrapato do cão, que é o Rhipicephalus sanguineus. O cavalo tem o seu carrapato, que é o Amblyomma, do gênero Amblyomma, que é o mesmo gênero de carrapato que afeta as capivaras. Então, cada animal tem o seu carrapato. E a interação entre o hospedeiro bovino e o seu carrapato, o Rhipicephalus micrópolis, é bastante grande. Tanto é que o seu ciclo é passado todo no próprio bovino. Doutora Cecília, responde para a gente agora qual o ciclo de vida e em que fase é mais prejudicial aos animais. O ciclo de vida do carrapato compreende duas fases: o ciclo de vida parasitário e o ciclo de vida livre. Eu vou começar pelo ciclo de vida livre, que começa quando a fêmea, totalmente engurgitada, que parece uma jabuticaba, ela se desprende do boi e cai no solo, procurando um lugar escuro e úmido para colocar seus ovos. Então ela coloca os ovos como uma massa de ovos, e essa massa será tão grande quanto a quantidade de sangue que ela consegue se alimentar do hospedeiro. Então aí já começam as diferenças entre o animal resistente e um animal suscetível, que geralmente o animal resistente não deixa a fêmea ficar muito engurgitada. Então ela vai pôr uma massa de ovos menor, vai infestar menos a pastagem do que um animal suscetível. O período de postura da fêmea engurgitada dura cerca de 30 dias no verão, e no inverno pode durar um pouco mais, em torno de uns 60 dias. Depois desse tempo, a larva eclode e sobe no capim à procura do seu hospedeiro. Então, quando o animal passa pela moita do capim, a larva pula para o animal e
tenta se fixar o mais rápido possível, porque o ambiente da pele do animal não é um ambiente bom para a larva. Por incrível que pareça, ela dura mais tempo na pastagem do que no próprio animal. Ela precisa se alimentar o mais rápido possível. Então, elas que antes estavam aglomeradas, juntinhas no capim, quando elas pegam o animal, elas se espalham e vai cada uma para um lado. Então, elas procuram um lugar também protegido da luz solar, geralmente vão para as partes baixas do animal. Então, elas têm preferência pelo pescoço, pela axila, pelas patas, por todo o ventre e região do períneo. E se o animal é muito sensível, dentro da orelha ficam muitos carrapatos também, e na própria face, na cara, que geralmente é o primeiro lugar em que elas conseguem se transferir para o hospedeiro. Então elas já vão se fixando no animal sensível, logo no lugar onde ela chega, ela já consegue se alimentar e vai ficando. Então, você reconhece facilmente um animal sensível se ele tiver muito carrapato na sua cara, dentro das orelhas, no pescoço, na parte da frente. Você já sabe que esse é um animal bem suscetível. Quando o pasto está muito infestado, o próprio animal consegue perceber através provavelmente do sentido da visão, ele consegue visualizar aquelas massinhas de larvas, aquelas bolinhas marrons no ponto do capim, e ele se afasta rapidamente de alguma moita muito infestada. E essa é considerada a primeira barreira que o animal tem de não se infestar tanto. Também aí já começa uma grande diferença entre o animal que é resistente e um animal suscetível. No animal suscetível, a larva vai ter sucesso em completar o ciclo. Já no animal resistente, essa coceira, toda essa reação inflamatória que existe no local da fixação da larva, vai continuar na ninfa e até na fase adulta. Então, a probabilidade dessa larva conseguir atingir a forma adulta no animal resistente, ela é muito menor, porque toda uma cascata imunológica acontece para que o carrapato não tenha sucesso em se alimentar, né? O hospedeiro aí tem uma função muito grande em impedir a finalização do ciclo parasitário. Mas se a larva conseguir se fixar, ela leva em torno de uns 7 dias para atingir a fase de ninfa. E de ninfa para adulto mais 7 dias, e de adulto recém saído da ninfa até a fêmea engurgitada mais 7 dias. Então o ciclo parasitário está em torno, uma média de 21 dias. Esse tempo é muito importante na hora da gente efetuar sistemas de controle do carrapato. Quando o carrapato está na sua última fase, quando ele muda de ninfa para adulto, seja macho, seja fêmea, principalmente a fêmea, é a fase que mais prejudica o hospedeiro. Porque a fêmea, quando ela está se engurgitando, ela está concentrando o sangue e ela devolve na circulação produtos do seu metabolismo. Então ela acaba intoxicando o animal, prejudicando seu fígado e rim, e injeta substâncias que tiram o apetite do gado. Então ele vai comer menos, aí o carrapato pode se alimentar mais, ele gera um estresse e é muito fácil num animal suscetível que 1.000, 2.000 carrapatos se fixem
e se alimentem e consigam se engurgitar. Então acontece a espoliação sanguínea, e além da intoxicação, então o animal começa a ficar anêmico. Aí com a anemia, o carrapato se alimenta ainda mais para tentar concentrar aquele sangue que já está ralo. Então é uma bola de neve que vai descendo uma montanha, vai cada vez aumentando mais, né? E vai cada vez prejudicando o animal a ponto de matá-lo. Uma infestação de carrapatos, um bichinho tão pequenininho é capaz de matar um boi sem a necessidade de transmitir doenças para o gado. E sem contar que o carrapato transmite doenças do sangue do bovino. Ele transmite 3 doenças que são chamadas hemoparasitas, que é a Babesia bovis, a Babesia bigemina e o Anaplasma marginale. Então, essas 3 doenças e o carrapato formam um complexo que é bem delicado o manejo, que você não pode acabar com o carrapato porque existem essas doenças. Essas doenças não são só transmitidas pelo carrapato. Por exemplo, o anaplasma é muito comum a transmissão dele através de moscas que se alimentam de sangue, como a Stomoxys, como a Hematobe irritans, que é a mosca do chifre. Então, e são parasitas que estão presentes na sua fazenda ou na fazenda do seu vizinho. Então você não tem como acabar com o carrapato, porque você sempre fica com medo de que essas doenças venham para a sua fazenda e causem ainda mais prejuízo, matando os animais. Doutora Cecília, nós gostaríamos de saber agora quais os danos causados pelos carrapatos bovinos nos animais. Eles trazem doença? Eles afetam a produção e a qualidade da carne e do leite? Além da tristeza parasitária bovina, né, que é aquela doença provocada pelos parasitas do sangue, que eu já comentei anteriormente, que é o anaplasma e a babésia, o carrapato afeta muito o ganho de peso, né, por causa daquelas substâncias que tiram o apetite do gado. E trabalhos mostraram que também há uma redução na produção de leite, principalmente em gado holandês, em torno de 26%. E nesse mesmo trabalho eles havia animais 5/8 e meio sangue. E nesses animais mestiços não houve diferença entre os animais que tinham carrapato com os que não tinham carrapato. Então, o prejuízo em termos de produção de leite realmente é mais com a raça pura holandesa, que é uma das raças mais suscetíveis ao carrapato, infelizmente, porque é uma das raças maiores produtoras de leite que a gente tem aí disponível. O gado zebu, ele tem uma peculiaridade que dificilmente o carrapato consegue ir até o fim do ciclo. Então, essa fase, que é a fase final do engurgitamento da fêmea, haverá poucas fêmeas se engurgitando. Então, o prejuízo praticamente não existe. Eu desconheço trabalhos que demonstrem prejuízo no ganho de peso de animais puros zebuínos. Os trabalhos que mostram prejuízo em animal mestiço ou animal puro europeu. Doutora Cecília, nós gostaríamos de saber agora quais os fatores que afetam a resistência dos bovinos aos carrapatos. Existem trabalhos de pesquisa visando a seleção de animais resistentes ao carrapato? Falando sobre os fatores que afetam a resistência dos bovinos ao carrapato, essa resistência ela é multifatorial.
São vários fatores que afetam essa resistência. Mas o principal é a genética do animal. Então, se ele é zebuíno, de uma raça zebuína, seja ela qual for, ele será um animal muito mais resistente do que um animal de origem europeia, de uma raça que tem origem europeia, né? E os mestiços vai depender da quantidade de sangue zebu e europeu que eles contenham. Então, quanto mais zebu, mais resistente, quanto mais europeu, mais suscetível ao carrapato. E outros fatores também relacionados à raça concorrem para essa resistência, como, por exemplo, o comprimento do pelo. A gente já verificou que isso é muito importante para que haja dificuldade de fixação do carrapato no pelo. Então, quanto mais curto é o pelo, maior a troca da pele com o ambiente. Então, é mais fácil do carrapato desidratar com um pelo curto. E a gente sabe que o gado zebuíno tem um pelo bem curtinho, né? Então isso ajuda na sua resistência. Mas também não é só isso. Por exemplo, a capacidade que ele tem de fazer a autolimpeza. Então ele precisa ter uma língua bem áspera, que também a gente já viu que o zebuíno tem uma língua, um terço anterior, que é a parte da língua onde ele faz a autolimpeza, tem papilas chamadas filiformes muito maiores do que o animal europeu e também a capacidade de perceber a larva se fixando, né? A capacidade de ir no local onde a larva está se fixando e se lamber, né? Então ele tem que ser um animal elástico, um animal que consegue com a sua língua atingir locais como, por exemplo, a região anal, o períneo, né? Geralmente o gado europeu ele é mais curto, ele tem um pescoço curto, então ele não consegue fazer uma autolimpeza lá na região do períneo ou na região inguinal, ele não consegue fazer uma limpeza bem feita desses locais, né? E ele não percebe tanto a larva se fixando. Um outro fator muito importante que afeta a resistência do animal é o aspecto nutricional. Então, o animal bem nutrido, ele fica com pelo mais brilhante, ele consegue resistir melhor ao carrapato. Então, qualquer deficiência alimentar vai produzir mais carrapatos, tá? Então é sempre preciso um cuidado na parte nutricional do animal. Um outro fator importante também na resistência dos bovinos ao carrapato, principalmente em relação a animais mestiços e europeus. Esses animais eles ficam ainda mais suscetíveis na época do outono, a partir da segunda quinzena de fevereiro. Isso está relacionado com o encurtamento do fotoperíodo que acontece nessa época do ano. E segundo a tese que eu escrevi já tem uns quase 30 anos, estaria relacionado também com a muda de pelos, que também tem relação com o fotoperíodo. Então, talvez algum hormônio que induza essa muda de pelos temporariamente deixa os animais ainda mais suscetíveis à larva, eles percebam menos a larva subindo e se fixando, então teria uma autolimpeza menos eficiente nessa época do ano. Eu sei que geralmente na região sudeste e sul é a época que mais difícil para o produtor o controle do carrapato, onde se engurgitam milhares e milhares de fêmeas e o controle fica bem mais complicado. Já na época do inverno, a época que a gente está agora, dá uma amainada, porque por causa do ciclo de vida livre, né, que no inverno fica mais lento. Aí na primavera,
com o calorzinho e as primeiras chuvas, começam a vir as primeiras gerações de carrapato. Não que elas não aconteçam no inverno, né? Porque com o animal suscetível, tem larva subindo no pasto, pega o animal e vai completar ciclo. Então você tem carrapato o ano todo. Um outro fator importante que afeta a resistência do animal é a idade. Ao que tudo indica, existe uma fase durante a puberdade, dos 8 aos 12 ou 15 meses, que o animal fica mais suscetível a carrapato. Então, é quando ele tem muitas vezes recidiva da tristeza parasitária e é uma categoria que geralmente o produtor não dá muita bola, põe num pasto assim mais longe e, no entanto, ele deve ficar de olho nessa categoria porque é uma categoria que fica temporariamente também mais suscetível ao carrapato. E também quando o animal fica mais velho, o sistema imune fica mais enfraquecido e também é quando ele fica mais suscetível ao carrapato. Outro fator também que dá uma desbalanceada aí nessa resistência é a fase em que o animal se encontra, por exemplo, durante a lactação ou no terço final da gestação. E alguns trabalhos mostram que o animal fica mais suscetível. É uma outra categoria também que sofre bastante com carrapato, são as novilhas, as primíparas, né? Aquelas que estão parindo a primeira vez, porque além delas estarem ainda em crescimento, elas estão produzindo leite, então elas ficam mais suscetíveis do que vacas mais velhas. Então, é o estádio fisiológico, né, que o animal se encontra, se está em gestação, no final de gestação ou início de lactação, e também o estresse que um animal esteja sofrendo, por exemplo, o estresse por calor, o animal fica realmente mais suscetível ao carrapato, aquele animal que sofre mais estresse por calor. E existe sim trabalhos sendo feitos no Brasil sobre seleção de animais mais resistentes. Por exemplo, lá no Rio Grande do Sul, com a raça Hereford e o Braford, que é um cruzamento do Brahma com Hereford, e tem trabalhos já com marcadores moleculares, inclusive, e catálogos de seleção com o nível de resistência desses animais. Doutora Cecília, como é feito o controle e com que frequência? Existem vacinas? Quais os tratamentos que estão disponíveis hoje para o controle do carrapato bovino? Geralmente, essas características de adaptação, como, por exemplo, a resistência ao carrapato, a tolerância ao calor através do pelo curto, geralmente são características que têm alta herdabilidade, ou seja, elas passam às gerações seguintes. Assim como um animal suscetível também passa essa característica para a sua prole. Então, é sempre bom o produtor conhecer cada animal do seu rebanho, principalmente aqueles animais que ele queira que sejam reprodutores, de preferência que sejam animais mais resistentes ao carrapato, que eles vão passar isso para as gerações futuras. Bom, respondendo a sua pergunta, o controle atualmente ainda é feito em grande parte por carrapaticidas químicos, né? E só isso daria um programa inteiro para você sobre como usar melhor o carrapaticida, mas em linhas gerais, sobre o carrapaticida, é preciso primeiro saber que carrapaticida você vai usar no seu rebanho. Então, para isso, você deve fazer um exame chamado biocarrapaticidograma.
Você coleta carrapatos dos animais, aquelas fêmeas bem engorditadas, bem gordinhas, coloca num depósito e envia para algum lugar que faça esse exame. Geralmente são faculdades, institutos de pesquisa, Embrapa, enfim. Vários locais fazem esse exame e alguns são inclusive gratuitos. E com o resultado então desse exame, você vai atrás do carrapaticida que deu o melhor resultado para controle do carrapato. E ao usar o carrapaticida, você deve ter cuidado logo na diluição do produto, né? Então precisa saber qual é a diluição correta, lendo a bula com cuidado, porque cada carrapaticida tem uma diluição diferente e deve ter um diluidor. A pessoa que vai fazer essa diluição, vai fazer uso do produto, deve estar com equipamentos de proteção, como máscara, óculos, está com roupa apropriada, bota, luva, evitando respirar o produto na hora da diluição, porque esses produtos causam malefícios à saúde, né? Então é preciso ter cuidado com eles, com o trato deles e inclusive pode matar os animais se a dosagem for errada, se for feito no horário, um horário de muito calor, tudo isso pode prejudicar os animais a ponto de matá-los, né? Então precisa ter muito cuidado na hora de diluir e aplicar o produto, né? Porque sem esse cuidado, geralmente os produtos na forma de pulverização, eles são aplicados, o carrapato precisa ter um contato direto com o produto para poder fazer efeito. Então é preciso que o animal seja bem banhado. Para isso, de preferência que o animal esteja contido, não fazer com o animal solto, porque você não vai conseguir aplicar nas regiões onde tem mais o carrapato. Então, essas regiões, como eu falei anteriormente, é o períneo, as partes baixas, né? Axila, a região inguinal, próximo ali ao úbere, no meio do úbere, no pescoço, dentro da orelha. Então, esses cuidados você teria com o animal contido, né? Para você pulverizar bem um lado, depois pulverizar bem o outro lado. E de preferência não pulverizar em dia nublado, que pareça que vai chover. Então tem uma série de cuidados que você deve ter ao aplicar o produto. Ainda falando sobre os cuidados na hora da aplicação do produto, a água obviamente deve ser limpa e o produto deve ser medido com um medidor, né? Uma seringa que você só use para isso, enfim, para fazer a diluição correta para aquela quantidade de litros que você vai usar, né? E um outro cuidado deve ser na hora da aplicação, para ultrapassar a barreira dos pelos, deve-se pulverizar de baixo para cima e com pressão, né? Então, de preferência, uma bomba elétrica. Se tiver uma bomba elétrica, é melhor do que a bomba manual. Hoje em dia, existem produtos muito práticos que são chamados Puron. Esses produtos são feitos para serem aplicados no meio da coluna, né? Então, você deve preferencialmente aplicar da nuca do animal até a base da cauda e aplicando bem no meio da coluna,
de modo que o carrapaticida possa se espalhar dos dois lados do animal igualmente. Quanto à frequência do uso do produto, seja ele químico ou até mesmo natural, na minha opinião, o produto deve ser aplicado a cada 21 dias. Hoje em dia, eu tenho preconizado o controle seletivo do carrapato, ou seja, você aplicar somente em quem tem mais necessidade, quem está mais parasitado. Porque nas fazendas de hoje existem muitos animais mestiços que têm sangue zebuíno. E muitas vezes esses animais têm um ou outro carrapato que não necessita de banho. Então, é preferível você dar atenção a poucos animais que têm muitos carrapatos, né? Então, nesses animais você faz um banho perfeito, do jeito que tem que ser, do que você benzer, né? Dar aquela pulverizada assim geral e mal feita em todos os animais, né? Muito da resistência que nós temos hoje em relação do carrapato, em relação aos produtos químicos, ela vem daí, de uma aplicação mal feita do produto, tá? Então é muito importante, se você quer realmente controlar os carrapatos, que você conheça o seu rebanho, saiba quem é o suscetível ali, aqueles animais que sempre vão ter mais carrapato, para que você concentre a sua atenção em relação ao controle do carrapato, que faça bem feito nesses animais. Ao fazer isso, você vai estar controlando o carrapato de toda a propriedade e para os outros animais também. Nós, no Instituto Zootecnia, estudamos o controle seletivo durante 4 anos e com várias raças envolvidas, com muito gado holandês, um gado Jersey, um gado mestiço, meio sangue. Então, nós chegamos à conclusão que mesmo o gado holandês, que é extremamente suscetível ao carrapato, foi possível diminuir a quantidade de aplicações a cada vez que a gente ia avaliar o rebanho, que era a cada 21 dias, em torno de 40% em média nos holandeses. Nos mestiços, e principalmente no meio-sangue, a diminuição foi enorme, foi quase 100% dos animais não precisavam de aplicação de carrapaticida. Então, a gente ganha muito com o controle seletivo. E, além disso, o carrapato sempre... O carrapato não some, né, da propriedade, mantém aquela quantidade mínima que precisa ter para ter a relação estável com as doenças que ele transmite, mas ao mesmo tempo fica sob controle, porque você não deixa que os animais que são muito suscetíveis, que eles produzam muitos carrapatos, porque esses animais vão estar sempre sendo aplicados produtos. E se você anotar quais são esses animais, a cada aplicação, quem receber a aplicação você anota, você vai ficar sabendo na sua propriedade quem é muito suscetível e quem é muito resistente, podendo então fazer talvez um descarte dos animais mais suscetíveis, selecionando os animais mais resistentes. Com isso você vai tornando toda a sua população mais resistente ao carrapato. Nós estabelecemos como parâmetro do controle seletivo em torno de 20 carrapatos de um dos lados do animal. E bastava a gente contar 8 carrapatos na parte da frente, considerando a cabeça, dentro da orelha, ombro e toda a mão. Se encontrasse 8 carrapatos nessa parte da frente, já aplicamos o carrapaticida. Então é um parâmetro bom para o produtor ter, se ele tiver na dúvida se ele aplica ou não o carrapaticida.
Em relação aos produtos químicos, além dos produtos na forma de pulverização, né, de aspersão ou pulverização, e na forma Puron, existem também aqueles chamados endectocidas, que são produtos injetáveis. Só que o carrapato, infelizmente, na maioria das partes do país, já adquiriu resistência a esses produtos, então esses produtos endectocidas já não fazem tanto efeito quanto faziam antigamente em relação ao controle do carrapato. No mercado existe uma vacina chamada Gavac. Essa vacina é de origem cubana e ela é feita através de um antígeno que não se apresenta quando o carrapato se alimenta no animal. Então, o animal produz anticorpos contra esse antígeno que vão se ligar a células do intestino do carrapato, da fêmea, né, quando ela se engurgita, de modo que vai prejudicar a postura dessa fêmea. Então, essa vacina, ela não age sobre todas as formas do carrapato, ela vai agindo com o tempo, diminuindo a população na pastagem. Doutora Cecília, responde para a gente agora quais são as novas tecnologias disponíveis, seja ela em termos de aplicação dos produtos ou em manejo do rebanho. Quanto a novas tecnologias disponíveis, nós temos produtos, eu vou falar de produtos alternativos, tá? Seriam produtos homeopáticos, tem vários no mercado, e a homeopatia, ela trabalha com o animal, então geralmente os animais que são mestiços, eles respondem melhor aos medicamentos homeopáticos do que um animal puro europeu. Mas mesmo no animal puro europeu, você pode ter um ganho na resistência utilizando produtos homeopáticos. Já existem também produtos à base de fungos, estão em processo de registro pelo Ministério da Agricultura e logo estarão disponíveis a todos os produtores, mas a empresa tem feito algumas parcerias, né, com produtores que têm usado e têm tido um bom resultado. Geralmente é o fungo Metarrhizium anisopli, mas a Bovéria baciana também às vezes funciona contra o carrapato. Algumas cepas foram estudadas pelo Instituto Biológico e funcionaram bem também. Produtos fitoterápicos têm sido bastante estudados pela pesquisa científica, mas eu desconheço algum produto que já esteja no mercado. Nós mesmos, né, estudamos um produto à base de óleos essenciais, mas tem uma série de burocracias ainda a cumprir para que esse produto esteja no mercado. Mas eu creio que logo tenhamos um produto fitoterápico à base de óleo essencial no mercado. Um dos óleos essenciais bastante estudado foi o óleo essencial de eucalipto. E lá no Rio Grande do Sul foi usado a 3,5% numa diluição com água em gado holandês e obteve uma resposta muito boa com relação ao controle das larvas que estavam nos animais no momento que foi aplicado. Teve uma eficácia média geral em torno de 70%, que é até muito bom em face de algumas cepas que estão completamente resistentes a vários produtos químicos. Outra forma de controle seria a integração lavoura-pecuária, que é uma coisa muito boa em relação ao controle dos vários parasitas que fazem alguma fase da sua vida no solo, né?
A maioria dos parasitas tem uma fase sobre o solo. Então, é um manejo que vai ajudar no controle de várias pragas do gado. Adubar o pasto com ureia também é uma prática que pode contribuir no controle do carrapato, porque a ureia, o grão da ureia em contato direto com a carrapata engurgitada no solo, destrói essa carrapata. Catar os carrapatos e destruí-los, né, e escovar os animais, são práticas que também devem ser utilizadas principalmente nas fazendas orgânicas, né, e que destroem muitos carrapatos que iriam originar futuras larvas, né. Deve ser incentivado como forma alternativa de controle. Assim como a tosa dos pelos, né? Um animal muito peludo, se ele for tosado principalmente com uma máquina que tenha lâmina 30 ou superior, que corte o pelo bem rente à pele, ele vai ajudar no controle do carrapato. E fica aqui uma dica para vocês: vamos recuperar o capim gordura, porque esse capim realmente tem um poder extraordinário contra o carrapato. A larva do carrapato não consegue subir nesse capim. E não é só o carrapato do boi, o carrapato da capivara e do cavalo também não sobem nesse capim. Já existem trabalhos que mostram isso. Então é uma forma extraordinária de controle, porque esse capim é muito bom, é um capim que dá muito ganho de peso, muito leite, e ele é tão consumido pelos animais que, se você não manejar ele corretamente, ele some, e essa foi uma das razões de ter sido introduzida a braquiária no seu lugar na maioria das fazendas leiteiras do Vale do Paraíba, onde ele havia muito desse capim. Então, vamos recuperar o capim gordura? Doutora Cecília, eu gostaria agora que você deixasse as suas considerações finais e também os seus contatos. Como considerações finais, eu gostaria de dizer que nós do Instituto Zootecnia estamos à disposição, e eu particularmente à disposição de produtores que tenham dúvidas em relação ao controle do carrapato, e permito que a Elaine divulgue meu e-mail e meu telefone para que haja um contato direto dos produtores. E como última frase, eu gostaria de dizer que a criação de animal resistente é a forma mais econômica, ecológica e sustentável de controle do carrapato. Duas coisinhas a mais que eu me esqueci de relatar anteriormente, como considerações finais, em relação ao carrapaticida, não esquecer de olhar o período de carência. Existem muitos produtos que não podem ser usados para vacas em lactação, então isso deve ser um fator a ser considerado muito importante na aquisição de um carrapaticida, tá? E outra coisa é que existem grupos de pesquisa na vacina brasileira contra o carrapato, né? Tem grupos de pesquisadores em Porto Alegre, em Minas Gerais, em Viçosa, em Campo Grande, e aqui em São Paulo, em Ribeirão Preto. É um grupo ao qual eu tenho a honra de participar, e nós vamos, se Deus quiser, estar testando já uma vacina aí contra o carrapato, que, se Deus quiser, brevemente estará no mercado. Doutora Cecília, eu quero te agradecer mais uma vez por você ter aceito a estar participando do nosso canal. E eu aguardo você em outras oportunidades para estar falando sobre as suas linhas de pesquisa. Eu quero pedir a você aí que ainda não se inscreveu no canal, que se inscreva no canal, porque para nós é muito importante cada inscrito. Isso faz com que a gente consiga novas entrevistas para a plataforma. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos de WhatsApp e também em suas redes sociais. E se você gostou, dá um like, tá bom? Um forte abraço para você. Eu aguardo você na próxima quarta-feira com um novo vídeo.
Um forte abraço, tenha um bom final de semana e até mais!